Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Jolivie, você, o nosso assinante do Remédio Natural. E hoje, a minha convidada é a Juliana Carreiro. Tudo bem, Ju? Tudo Seja bem, muito bem-vinda. Obrigada. A Juliana tá aqui estreando no webinar, nessa aula online que a gente faz pra você, assinante. Tá nervosa, Ju? Não, tô feliz. Feliz por quê? Por causa das perguntas? Muitas perguntas, gente, eu fiquei surpresa. Te juro que eu fiquei surpresa. Muita gente fazendo pergunta, adorei. Vou ficar super feliz em responder. Então vamos começar, porque aqui como foi bastante perguntas, a gente vai começar logo pra responder tudo de uma vez. Tentar responder a maioria, né? Como a gente sempre tenta, então vamos ver se a sua dúvida vai ser tirada pela Juliana, certo? Vamos começar, Ju, pela pergunta da Águeda Lemos. Ela diz que tem procurado seguir as orientações da Jolivie, mas ela confessa que não é muito fácil mudar de hábitos. Não é mesmo, você tem toda a razão, não é. E entre os diversos óleos para usar na cocção dos alimentos, qual ou quais são os melhores? A banha de porco continua sendo uma vilã ou já passou essa fase? Bom, Agda, eu vou começar falando da banha de porco. O que acontece? Quando ela era utilizada com frequência, algumas décadas atrás, e talvez em excesso, a população era muito menos sedentária do que é hoje, comia comida de verdade, nutritiva, com fibras, com vitaminas, não comia ultraprocessados, não comia aditivos químicos. Então, a banha de porco era uma fonte de gordura, vamos dizer assim. Hoje em dia, como o que acontece é praticamente o contrário disso tudo que eu falei, Sim. Ou seja, as pessoas são sedentárias, não comem comida de verdade, ou a comida que elas comem tem pouco nutriente, pouca fibra, comem muito aditivo químico, muita porcaria, muito ultraprocessado, a banha de porco entra como mais uma fonte de gordura. Certo. Então, por isso, ela pode não ser muito boa. O ideal é que se use pouquinho e esporadicamente. Vamos falar dos óleos. Dos óleos, isso. Só desculpa interromper, mas não foi só a Águida que perguntou sobre os óleos na hora de cozinhar os alimentos. Então, aproveitando, já vai responder você também, que fez essa mesma pergunta. Desculpa, Gil, pode continuar. A questão dos óleos, ela é polêmica até entre os especialistas. É bom aproveitar para dizer que o que eu tô dizendo aqui para vocês não é a minha opinião. Sim. Quando eu recebo uma pergunta, eu vou pesquisar. Então, o que eu tô passando para vocês é o que eu encontro na fala de muitos especialistas. Ótimo. Tá, é bom deixar isso claro. Sim. Mas vamos lá. Os óleos, o que acontece? O óleo de soja, o óleo de milho e o óleo de canola, que são os mais usados no Brasil, principalmente o de soja e o de milho, eles são transgênicos. São refinados, são transgênicos, eles não trazem muitas coisas boas pra gente, além de terem um potencial alergênico, assim como o óleo de girassol. Parece que o óleo de girassol não é transgênico, mas ele também tem um potencial alergênico. Então o óleo de coco seria a solução? Depende. Eu tenho sensibilidade ao óleo de coco, por exemplo. Teve uma época que começou, muitos anos atrás, a se falar em óleo de coco, eu comecei a tomar, tive um problema de pele na hora. Parei, acabou com o meu problema de pele. Então, assim, o óleo de coco, ele pode despertar uma sensibilidade. Tá. E outra coisa, se você utilizá-lo quente, aquecido, com muita frequência, essa gordura também pode não ser boa para você. Portanto, a solução para mim é o azeite extra virgem. O azeite extra virgem, ele tem uma gordura que é o ômega 9, que é a gordura que leva mais tempo para se tornar uma gordura prejudicial quando é aquecida. Então, ele pode ser usado aquecido, sim. Teve até uma outra pergunta que depois a gente vai responder sobre o azeite. Sim. E é isso, ele pode ser aquecido, sim. Mas o que você pode fazer? Evita a fritura de imersão, sempre que possível. Substitua na sua casa, na hora de fazer uma preparação, faz assado, faz grelhado, faz refogado. Fica saboroso, tanto quanto uma fritura, pode não ficar tão saboroso, mas fica muito mais saudável. Então, o milanesa a gente deixa pra de vez em lá, quando, né? Bem de vez em quando, bem de vez em quando. Vamos aproveitar e responder essa pergunta do azeite, que inclusive é da Michele Kavenag de Abreu. Ela ouviu dizer que o azeite não serve para cozinhar, que ele só é bom quando ele tá frio ou na temperatura ambiente, né? E que aquecido ele vai se tornar prejudicial. É verdade, Ju? Você disse que usa o azeite nas suas preparações. Afinal, como usar o azeite? Só como tempero
Ou também para fritar um ovinho? Como que faz? Você pode usar o azeite aquecido sim, principalmente para fritar um ovo, para fazer um refogado, um arroz. Tudo que eu faço em casa, eu faço com azeite. Mas por quê? O azeite, quando você vai usar para refogar alguma coisa, ele não chega a ter uma temperatura tão elevada a ponto de se tornar prejudicial. Quando que ele ficaria? Numa fritura de imersão, por exemplo, que fica aquela coisa borbulhante. Aquilo, qualquer azeite, qualquer óleo vai ser prejudicial. Certo. Então, gente, milanesa toda semana descarta. Não. Né? A mãe da Juliana, a doutora Denise Carreiro, ela sempre fala que é sem radicalismos, né? Sim, nem para um lado, nem para o outro. É. Então, não é que você tem que abolir a milanesa. Pode comer milanesa? Pode. Mas de vez em quando, né? É. Priorizar uma carne assado, assada, um grelhado. um grelhadinho, refogado. E vamos para a próxima pergunta do nosso assinante, que ele sempre interage com a gente, o Décio Vitorino de Moura. Décio, um beijo pra você, que ele deseja saber se para quem come só o ovo como fonte de alimento natural, a ingestão de 2 unidades diárias é suficiente para atender a demanda nutritiva. E ele quer informar que está muito grato pelos ensinamentos recebidos pela doutora Denise. Passa o recado para sua mãe, Ju. Vou passar, pode deixar, Décio. Ele quer saber se o ovo é uma boa fonte de proteína animal, né? Tá isso. certo. É o seguinte, Décio. Por que a proteína de origem animal é boa? Por que as pessoas gostam de consumir? Porque ela já é uma proteína completa. Ela já tem uma cadeia de aminoácidos completa. Mas a gente não precisa dessa proteína de origem animal. Por quê? Porque se a gente juntar as proteínas do grupo do arroz, que é o grupo dos cereais, e o grupo do feijão, que é o grupo das leguminosas, os dois juntos, eles já têm essa mesma proteína com essa mesma cadeia de aminoácidos, os dois juntos. Então, assim, você pode sim consumir 2 ovos por dia, orgânicos. A gente já explicou aqui algumas vezes por que os orgânicos são muito melhores. Já deve ter visto no vídeo que a Juliana ensina 10 coisas que você pode comprar no supermercado que são ótimas. Exatamente. E o ovo orgânico é um deles, né? Se for consumir 2 ovos por dia, de preferência cozidos ou fritos com um pouquinho de azeite. Você pode sim, mas não é nem necessário, porque tem os veganos, por exemplo, que nem consomem ovo. Mas se eles consumirem o grupo do arroz, o grupo do feijão, pode ser quinoa, amaranto, que são cereais do grupo do arroz, pode ser grão de bico, feijão branco, lentilha, ervilha, que são as leguminosas. Certo. Mais frutas, verduras e legumes, você já vai ter uma nutrição equilibrada, balanceada com tudo que você precisa. Tá certo. Então, tem aquelas pessoas também que nem gostam de sentir o cheiro de ovo também, e não né? Precisa consumir. Não é que é obrigado a comer. Não é. Certo? Próxima pergunta do Joaquim Correia Neto. Ele faz 2 perguntas que eu vou fazer juntas porque eu acho que dá pra gente formular uma resposta completa pra ele, tá? Então ele quer saber quais chás você recomendaria para consumo diário, intercalado com a água, e considerando que não devemos consumir refrigerantes ou sucos em caixa, certo? Qual a solução para uma bebida de preparo prático? Se ele pode usar sucos concentrados ou polpas de fruta. Vamos começar por essa então, dos sucos e da polpa. Tanto faz, você pode fazer um dos dois, sem açúcar, sem adoçar com nada. E, de preferência, nunca substituir o consumo da fruta in natura pelo suco. Ele pode ser complementar, mas ele não vem no lugar da fruta. A gente precisa das fibras, da casca, da fruta in natura, ok? Quanto aos chás, se você gosta de chá, é só não consumir os chás de caixinha. Os industrializados que a gente encontra no supermercado, que tem aditivos químicos e que não tem todas as propriedades que os chás naturais têm. Então você pode usar ervas frescas ou ervas secas. Em lojas de produtos naturais, a gente encontra saquinhos de chás com ervas secas. E até frutas também, chás de frutas preparados. Maçã, frutas vermelhas. Esses chás são legais. Camomila, erva doce, erva cidreira, melissa, hortelã, enfim. Dá pra fazer uma mistura? Dá pra fazer. Eu, na época que tava amamentando, eu tomava chá de camomila com melissa, agora alguma erva cidreira, alguma coisa. Meu filho, que tomava o meu leite, depois do meu chá, ficava super calminho. Essa é uma boa dica pras mães. O que eu acho que ele deveria evitar pra tomar em excesso? Chá mate e chá preto, porque eles têm muita cafeína. E aí, praticamente o mesmo efeito do café, né? Tem em menor quantidade, mas é bom evitar. Certo. O Dirleg Paigel tem uma pergunta interessante.
Ele quer saber se existe algum meio de tirar os agrotóxicos dos alimentos, principalmente das frutas e verduras. Tem como? Veja bem, existe uma forma de reduzir o agrotóxico. Você pode descascar, muitas vezes, uma maçã, um pêssego. O pêssego você vê aquele branco, né, do agrotóxico. O pêssego pode descascar. Eu, às vezes, não encontro fruta orgânica para dar pro meu filho, então eu descasco. E lavar muito bem embaixo d'água corrente, água abundante, esfregando mesmo. Você vai tirar o excesso de agrotóxicos que tem em volta. Mas o que foi para dentro do alimento você não consegue tirar. Por exemplo, eu evitaria consumir morango se ele não for orgânico, porque o morango tá lá em cima, assim, é um dos alimentos com maior número de quantidade de agrotóxico na produção. Eu tenho 2 dicas. Primeiro, na hora que você for comprar uma fruta, ainda que ela não seja orgânica, procure uma fruta que esteja na época. Se você procurar na internet frutas da época, você vai encontrar. E no mercado são as que tem em maior quantidade e em menor preço. Por quê? Ainda que elas não sejam orgânicas, se ela tá na época, teoricamente ela precisaria de menos produtos químicos para crescer, amadurecer. Então já é uma opção. E outra coisa, os orgânicos, eles não são positivos só porque eles não têm agrotóxicos. Qual é a diferença? Os orgânicos são mais nutritivos. Eles são cultivados em uma terra enriquecida com vitaminas, minerais, coisa que a agricultura convencional não tem. É um solo pobre que gera alimentos pobres. Certo. A próxima pergunta faz referência ao leite de inhame, que foi o vídeo que a Ju mandou bombou. Pra todo mundo, bombou, fez muito sucesso, não só com os nossos assinantes, mas comigo. Eu fiz na minha casa leite de inhame e ficou muito bom. O primeiro eu misturei com banana e maçã, no segundo eu misturei só com maçã. Tava aquele calorão aqui em São Paulo e super refrescou, então fez sucesso. A gente recebeu, tem bastante comentários no YouTube, né, no Facebook, foi muito legal. Então a gente recebeu o e-mail do João Batista Flores, perguntando que viu no vídeo da Jolivie que ensinava como fazer o leite de inhame e a recomendação era de fervê-lo em água quente por alguns minutos para ser melhor digerido. Tem outras perguntas aqui do leite de inhame, mas depois eu preciso procurar o nome aqui da pessoa, aí eu já cito. Mas vamos explicar por que tem que ferver por 2 minutos o inhame antes de fazer o leite, Ju, por favor. O leite, se você for fazer para usar em bolos, em cremes, em preparações que vão entrar no forno ou vão passar pelo fogo, você não precisa fazer esse processo, tá? Tá. A gente precisa fazer quando for bater o leite e tomar. Quando for consumir assim cru. Por quê? O inhame, ele tem fatores antinutricionais, ou seja, substâncias que quando ingeridas assim cruas, elas não deixam a gente absorver as vitaminas e os minerais desse alimento e dos que a gente está consumindo junto com ele. Ou seja, ele anula tudo o que tá por perto. Mas basta ferver de 2 a 3 minutos numa água, jogar essa água e usar uma nova e acabou esse problema. Tem algumas perguntas sobre a beterraba, né? Foi. Quem fez a pergunta sobre o leite de inhame e sobre o cozimento do inhame antes de usá-lo para preparar o leite foi o Roberto Alencar. E ele perguntou exatamente isso, se a água deve ser descartada. E o inhame... Deve lavar o inhame depois do cozimento? Não precisa lavar, só descartar a água. Você pega o inhame ali direto da água e bate com uma outra água no liquidificador. Tá certo. E o João Batista Flores quer saber se esse cuidado com a beterraba é necessário ter quando vai fazer suco de beterraba, por exemplo. É necessário. Só que a beterraba, ela precisa de mais tempo do que o inhame. Tá. De passar nessa fervura. De preferência, deixá-la cozida. Nunca consumir crua, tá? Esses 2 minutos pra beterraba não são suficientes. Então, cozinha totalmente a beterraba e aí você pode usar a beterraba tanto pra salada quanto pro suco. Uma dica é cozinhar na panela de pressão, porque a beterraba demora muito pra cozinhar. Na panela de pressão é bem mais rápido e pelo mesmo motivo do inhame. Ai, ótimo saber. Sou muito fã de beterraba desde sempre. Vamos lá. Próxima pergunta do Isaías Macedo. Fazendo suco de fruta batido no liquidificador, quais são os malefícios para o organismo? O que acontece com a fruta quando a gente bate ela no liquidificador? O que acontece é que ela perde as fibras. Por que as fibras são importantes? Porque elas fazem com que o nosso organismo absorva lentamente a frutose, que é o açúcar natural da fruta. Não tem problema nenhum consumir a frutose junto com a fruta, claro.
O problema é quando você tira totalmente as fibras, porque ela é absorvida muito rápido. Ainda que você tome sem coar, você já quebrou as fibras quando você bate. Mas, de vez em quando, não substituindo a fruta, se você quiser consumir um suco, é a melhor maneira. É fazer um suco em casa, bater no liquidificador, com a sem fruta adoçar. natural, né? Com a fruta natural e sem adoçar. Certo, com a fruta natural, hein? Isso é muito importante. Suco de caixinha tá entre os 10 piores alimentos do mundo, posso dizer isso? Não sei, não posso dizer, mas é bom evitar. Tá ali no top 10, quase. Polpa de fruta também, pode bater, pode usar numa boa. Pode usar numa boa. Sim. O Isaías Macedo tem mais uma pergunta bacana. A comida feita no micro-ondas traz algum problema pra saúde? Traz problema pra saúde. Atenção, eu sei micro-ondas. Que tem a ver com a radiação, mas eu não vou poder falar pra vocês sobre quais problemas que essa radiação causa, essa parte técnica eu não entendo. O que eu sei? O micro-ondas você pode usar pra descongelar um feijão, descongelar umas carnes, massas. Agora, aquecer uma comida, 1 minuto, ok. Mas pra cozinhar, você precisa de muito tempo. E aí a comida fica muito exposta durante muito tempo à radiação. Sim. Por isso que a gente pede pra evitar. Frutas, verduras e legumes, sempre que possível, fora do micro-ondas. Eu esquento uma parte da comida do micro-ondas, outra parte no fogão e misturo. Porque as frutas, as verduras e os legumes ficam mais vulneráveis a essa radiação. Então, essa é a minha dica. Certo. Agora tem uma dica aqui que vai ser de mãe pra mãe. Tá ótimo. Tá ótimo? Vamos lá. Vamos lá. É a vez da Lidiane Rios de Araújo Melo. E ela disse que a principal dúvida dela é em relação à alimentação das crianças. Acho que atualmente todas as mães compartilham dessa dúvida e dessa angústia Espero né? que sim, porque isso é um bom sinal. Se elas estão preocupadas com a alimentação dos filhos, já é ótimo, Já né? é ótimo. Acho que não só pais e mães, mas também os avós também, né? Tem ficado muito com os netos. Todo mundo tem ficado mais tempo junto e a alimentação tá aí. Espero que é um esteja entre as momento preocupações. importante, né? Com certeza. Ela diz, Ju, que tem 2 filhos, um de 2 e um de 7 anos, e ela tem dificuldade de montar cardápios nutritivos e saudáveis, sem glúten, sem leite e sem soja. Dá alguma opção pra ela? O que ela pode fazer pra dar uma incrementada no menu da criançada lá na casa dela? Olha, gente, eu me preparei para essas perguntas. Eu não vim aqui, tirei tudo da minha cabeça agora e falei. Essa da Lidiane, eu escrevi praticamente uma página inteira, Lidiane, de opções que eu dou pro meu filho em casa. Ele tem 3 anos. O fato de você querer alimentar seus filhos sem leite, sem glúten, sem soja, é perfeito. O que eu faço? No café da manhã você pode dar suco de fruta junto com a fruta, sem açúcar. Você pode dar leite de arroz, que é muito gostoso, é mais fácil deles aceitarem. Você pode bater uma vitamina de leite de inhame com banana, com mamão, com qualquer fruta que você quiser. A Nívia já provou, até a vitamina. Fica igualzinho a vitamina com leite. Sim. Essa vitamina com banana e mamão, por exemplo, fica igualzinha, né? Ai, a de maçã ficou super gostosinha, porque eu bati com casca, não sei nem se eu fiz certo. Pode bater eu bati com casca, claro. E ficou bonito de ver, né? Aquela cor típica da maçã com os pontinhos vermelhos da casca ficou super bonita. O inhame é super nutritivo para as crianças. Bom, meu filho come um ovo cozido todo dia de manhã. Eu também como e a Nívia eu sei que também come. Sim, eu faço mexido. Pode ser mexido, pode ser frito, pode ser cozido. É uma boa opção para as crianças, meu filho gosta. Tem todos os receitas de bolos caseiros, de pães, que a gente vai disponibilizar para vocês um e-book com as receitas. Sim, vamos deixar isso no ar que eu vou falar disso depois uma logo surpresa. depois que ela terminar. Tem uma panqueca que eu faço pro meu filho que é ovo, polvilho, doce, banana picada com canela ou maçã ralada com canela, fica docinha, ele adora. Tem os flocos de tapioca, tem a tapioca, batata doce cozida, mandioca cozida. Tudo isso que você fizer, você pode mandar para a escola, por exemplo, de lanche. Biscoito de polvilho sem leite, nos supermercados tradicionais não é muito fácil de encontrar, mas em lojas de produtos naturais, em lojas de grãos você encontra. Arroz e feijão? As refeições principais são as mais fáceis, né? As mais difíceis são os lanches, café da manhã. Arroz e feijão é uma mistura muito poderosa, né? Muito poderosa. Mas também os legumes todos, as verduras, né? Sempre tem que ter o famoso prato colorido ali, né? Sempre. Pra escola você pode mandar, já mandei palitinho de cenoura orgânica, ele adora, castanha, fruta seca, água de coco, também é uma boa opção.
Agora, se você quiser fazer, dá até pra fazer macarronada, por exemplo, que as crianças adoram. Tem várias marcas de macarrão sem glúten no mercado, macarrão de arroz. E agora tem até macarrão de arroz integral, que é super legal. É ótimo. Esse eu ainda não muito provei. Bom. Mas o macarrão sem glúten ele é tão leve, né? É super leve. É super gostoso, um molho de tomate faz um molho bem rico, caseiro, cenoura, tomate, carne moída. Eu coloco até ervilha, vai tudo no molho lá em casa. E ele come super bem. Fiquei até com fome agora. Bom, pra gente falar das receitas sem glúten, eu vou pegar aqui a pergunta do Jadson Freitas. Desculpa, Jadson. Que ele viu as orientações para evitar os alimentos com farinha de trigo tradicional. E aqui no Brasil é cultural, né? Que uma das coisas que a gente mais come são as massas, o famoso pão de cada dia, biscoitos, bolos e outros produtos industrializados, né, que contém glúten, assim... A maioria. Ou quase até todos. desnecessariamente, se a gente, né, pode falar assim. E ele queria que você passasse uma receita de pão para fazer na máquina de pão sem farinha de trigo. Então vamos lá, Jadson. E para todos os nossos assinantes do Remédio Natural. A gente vai colocar, ainda nesse fim de semana, ainda hoje, só a gente fechar com o pessoal da nossa equipe técnica, um e-book com receitas sem glúten da Juliana. 20 receitas. Ela me passou um monte de receita e a gente fez um e-book que vai estar disponível na área do assinante muito em breve. Então fica ligado que vai estar lá na parte de bônus. É só você clicar lá que vai ver o e-book das receitas sem glúten. E fazer na máquina de pão, tem algum problema, alguma diferença? Não. Fala pro Jadson como que é. Esse pão, a primeira receita do e-book é a receita de pão. E originalmente essa receita é para ser feita na máquina de pão. Então você pega do jeitinho que ela tá e coloca na máquina de pão que você vai ver que vai dar certo. Certo. A Bruna Santos, ela disse que no café da manhã dela não pode faltar proteína. Então, ela substitui o leite de vaca pelo leite de soja. Mas o que usar no lugar do leite de soja? Além do leite de inhame, que a gente já falou bastante, Bruna, se você ainda não viu o vídeo da Juliana, dá uma procuradinha lá no nosso canal do YouTube, Jolivie_Saúde, que tem o vídeo lá. Ou então, nessa edição de janeiro do Remédio Natural, tem também o link, o vídeo, na parte do texto da Juliana tem o link pro vídeo do leite de inhame. É só você assistir e fazer aí na sua casa. Mas além do leite de inhame, temos outras opções, Temos outras opções. Até porque ninguém é obrigado a gostar do leite de inhame. Tem gente que não gosta. Sim, e aí, claro. outras opções para agradar o paladar de todo mundo. Quais seriam elas, então? Bom, para as preparações, você pode usar no lugar do leite a mesma quantidade em água, em suco de fruta, em leite de coco, além do leite de inhame, ou leite de arroz, leite de cereais, que você já encontra pronto, inclusive, no supermercado. Isso para as preparações. E para tomar no café da manhã, se você tirar o leite de soja e achar que tá tirando a proteína do seu café da manhã, o que você faz? Coloca um ovinho cozido, coloca um ovinho mexido, frito e toma um leite de cereais, por exemplo, leite de arroz. Se você não gostar do ovo, você pode fazer o hummus na sua casa. A gente já ensinou a fazer o hummus. O que é o hummus? Acho que ainda não. Faz um tempo. Tem um vídeo de... Me perdi nas receitas, Qualquer coisa a gente ensina de novo. Qualquer coisa a gente faz de novo. Faz de novo. O que é o hummus? É uma das minhas coisas prediletas também. É uma pasta de grão de bico. O grão de bico é uma leguminosa. Se você tá tomando um leite de arroz, que é um cereal, e comendo um pãozinho sem glúten com uma pastinha de grão de bico, você já tá com uma proteína completa no seu café da manhã. Olha, é uma ótima opção também, hein? O Reginaldo Braga, vou ler aqui porque ele faz um elogio a todos nós, então vou passar esse momento para vocês. Inicialmente, gostaria de parabenizá-los pelos ensinamentos primorosos que temos tido a honra de compartilhar a respeito de um tema tão relevante como alimentação segura. Parabéns a toda a equipe da Jolivie. Reginaldo, muito obrigada pelo elogio. Sei que todo mundo que está atrás das câmeras da nossa equipe também agradece. E a gente agradece você também pela confiança e por acompanhar a gente aqui todos os dias. A pergunta que ele faz também é relacionada à beterraba, né? Que a gente já respondeu. Tem que cozinhar a beterraba antes do suco? Sim, tem que cozinhar. Então, Reginaldo, muito obrigada. E não esqueça de cozinhar a beterraba antes de fazer o suco. Agora eu quero dar boas-vindas para quem tá chegando agora, né?
Se por acaso você tá começando a assistir nossa aula online com a Juliana Carreiro agora, seja muito bem-vindo. A gente tá falando sobre alimentação segura, receitas, substituição de ingredientes nas preparações e também contando um pouco da experiência da Juliana com a alimentação. Porque a Juliana, por formação, ela é jornalista, minha colega de profissão, mas ela todo mundo tem uma história pessoal com alguma coisa. E a da Juliana é com alimentação. Ju, conta um pouquinho pro nosso assinante como foi, né, tirar o leite e o glúten da sua alimentação, que no seu caso você tinha, né, problemas de intolerância a eles. Conta um pouquinho pra gente. Tirar o leite e o glúten foi um desafio maior pra minha mãe, que é nutricionista, que é a doutora Denise, que é consultora aqui da Julivi, porque eu era criança. Então, quer dizer, já tem uns 20 anos que eu não consumo leite, que eu não consumo glúten, assim, frequentemente, né? De vez em quando eu consumo. Sem bem de vez em quando, sem radicalismo, exatamente. Porque eu não sou alérgica, eu não tenho uma alergia imediata, eu não preciso tirar completamente da minha vida. Mas eu evito. Então, assim, a princípio foi um desafio pra minha mãe, porque naquela época não se tinha muita opção, né? E eu tinha diversos problemas de saúde, eu estava acima do peso, tinha resistência à insulina, eu tinha otite, amidalite, meu irmão era hiperativo, tinha rinite, e tudo isso foi se normalizando com a retirada desses alimentos. O que aconteceu? 4 anos atrás, eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha, me casei e virei mãe. E aí eu queria passar... E aí essa preocupação enraizou dentro de você. Exatamente. Já na gravidez eu fiquei super radical porque eu sei dos efeitos da minha alimentação na gravidez para a saúde do meu filho pro resto da vida dele. Então eu comecei na gravidez e aí fui aprender a cozinhar, fui aprender a fazer essas receitas. Legal. Porque eu não queria limitar a alimentação do meu filho. Eu não queria oferecer para ele muitos ultraprocessados, muitos industrializados, excesso de glúten, de leite, mas eu queria oferecer para ele uma alimentação afetuosa, caseira da mamãe, bolinho, pãozinho, biscoito. Uma alimentação gostosa. Normal, né? Mais saudável. Então eu fui atrás, comecei a aprender as receitas com a minha mãe e hoje eu dou aulas, faço os vídeos aqui na Jollibee e a gente divide com vocês o que a gente fica treinando em casa. Exatamente, isso que eu ia falar, né? Que você não tira todos esses conhecimentos só do livro, só do conhecimento. Você tem a parte prática, com certeza, né? Tem na sua vida isso e é essa prática, essa experiência que você tá passando pro nosso assinante, né? Exatamente. A gente tem um tempinho, minha mãe tem pouco tempo livre, mas a gente tem um tempinho, a gente corre pra cozinha e a gente gosta, né? Então vai testar uma receita, vai testar outra. Não, e toda vez que a doutora Denise chega aqui na Jollibee, ela conta de alguma coisa que ela preparou. Ontem ela esteve aqui e ela tava contando do bolo de laranja. Fez um bolo de laranja. Então, o bolo de laranja vai em alguma das próximas edições do Remédio Natural, vai estar por aí. Ótimo. Bom, vamos Fez continuar. Sucesso, tava bom o bolo de laranja. Tava bom, Elas experimentei. sempre chegam aqui falando de comida e eu sempre fico com fome. Agora é o bolo de laranja que eu tô com vontade e a macarronada. Na próxima ela já tem que trazer as comidas aqui pra mim. Porque eu sou péssima cozinhando. Combinado, eu vou trazer. O leite de inhame já foi muito difícil. Gente, se a Nívia fez meu leite de inhame, eu já tô super feliz. Exatamente. Se a Nívia fez o leite de inhame, qualquer pessoa Missão faz. cumprida. E isso é muito verdade. Mas vamos continuar com as perguntas vamos. Parar de passar vergonha. Parar de falar mal da Nívia como cozinheira. Não, eu sou ruim mesmo. É melhor ficar sentada aqui apresentando. A Maria Conceição Zeotti, ela quer dicas para usar 2 tipos de semente. A semente de girassol e a semente de abóbora. O que você tem pra dizer pra ela, Ju? Super fácil. Você pode, do jeito que você comprou, você consome. Pode consumir assim como um snack, né, nos intervalos das refeições. Pode usar para enriquecer, para dar crocância numa massa de pão, de torta, de biscoito. Mas eu só tenho uma dica. Quando você for colocar nessas massas, primeiro bate a massa na batedeira, no liquidificador, sova, faz o que você quiser. E no final você acrescenta sementes, para elas continuarem inteirinhas, crocantes, para elas não serem trituradas e virarem uma farinha, né? Não vira nada, né? Só isso. Mas é uma ótima ideia consumir, consuma mesmo e é super fácil de usar. Certíssimo. Ela tem outra pergunta muito legal também. É a Maria Conceição Zeotti, mais uma pergunta dela. Que alimentos ela pode incluir na dieta, especialmente no café da manhã e nos lanches, para acabar com a fissura por doces? Porque eu sei que tem gente que sente essa
vontade enorme de comer doce. A Nívia, né? Não, eu não tenho. Eu tenho umas vontades enormes de comer salgado. Entendi. Eu sou ao contrário. Mas o que ela pode fazer para diminuir essa fissura pelos doces? Acredito que isso seja um problema bastante comum, né? Não é que não deve comer doce, mas é que a maioria dos doces tem aquele problema de ser muito industrializado, aditivo químico, e o primeiro ingrediente na hora que você vira o rótulo é o açúcar, né? O que acontece? Minha mãe tava me lembrando porque eu esqueci dessa fase, te juro. Eu, muitos anos atrás, era louca por doce. E hoje em dia, eu nem ligo pra doce. O que acontece? Quanto mais a gente consome açúcar, mais a gente quer consumir. É um ciclo, né? Exatamente. Quanto mais você consome doce, mais você vai querer consumir. Você precisa colocar na sua rotina alimentar alimentos que vão te dar mais saciedade ao longo do dia. Abacate, batata doce, por exemplo, no café da manhã, uma granola sem açúcar, são flocos de amaranto, se quiser fazer uma tapioca com flocos de amaranto. São alimentos, um pão integral sem glúten, são alimentos que vão te deixar com menos fome. Isso já é um começo. Sim. Tomar bastante água é uma maneira de você ficar com menos fome, porque às vezes a gente tá com sede e a sensação é muito parecida, então você confunde. Entendi. Então, tomar bastante água, alimentos que te garantam bastante saciedade, evitar os carboidratos refinados em excesso. Vamos dar exemplos de carboidratos refinados que Pão as pessoas branco. às vezes podem ficar confusas. Pão branco, massas brancas, arroz branco. Se você comer muito carboidrato refinado de uma vez só e sem muitos complementos na mesma refeição, o que acontece? Dali a pouco, o seu organismo já vai ter digerido tudo isso e você vai ter uma sensação de que você precisa de uma energia rápida. O que te dá essa energia rápida? O açúcar. Por isso você tem vontade de comer doce. Por isso você precisa de fruta, salada, fibra, proteína, tudo nas refeições. Porque fica meio... As pessoas meio que não falam isso, né? Mas, por exemplo, o alface tem carboidrato, né? Tem outras fontes de carboidratos que são bacanas, né? Sobre o alface eu já não sei. Mas assim, você pode consumir o carboidrato, não tem problema. O que é ruim? Você consumir só o carboidrato. Se você consome uma refeição só com carboidrato, daqui a pouco você já tá com fome. E já tá precisando de uma energia rápida, que é o açúcar. Outra dica que eu te dou, que funciona pra mim, é o seguinte: atividade física. Por quê? A atividade física diminui a sua ansiedade, porque quando a gente tá ansioso, a gente já pensa no açúcar. E te dá serotonina, que é a mesma sensação que o açúcar te dá. Você, quando quer um doce, você quer o bem-estar que ele te proporciona. E a atividade física também te proporciona esse bem-estar, além de todos os outros benefícios para a saúde, né? Sim. Uma das nossas primeiras perguntas aqui, que foi da Águida Lemos, que ela diz: confesso que não é fácil mudar de hábito. E os hábitos aqui que a gente tá sempre falando na Jolivie não é apenas o hábito alimentar, é o hábito da sua vida, né, como um todo. E a atividade física, eu sou... É verdade. Eu amo atividade física, pra mim é um santo remédio, assim, porque no começo eu fazia e falava: cara, como é que eu fiz tanto exercício agora e eu vou chegar na minha casa e detonar só um prato de macarrão, assim. A atividade física foi me dando mais vontade de comer coisas saudáveis pra combinar com aquele momento saudável que eu tava tendo. Fora o quanto faz bem essa questão da serotonina, pra mim, a atividade física é muito importante. Então, a mudança de hábito que a gente prega aqui não é só da alimentação. A alimentação é importante, é importantíssimo, mas a atividade física também. E existem muitas opções, né? Então aí é uma questão, da mesma forma que vai testando os ingredientes, vai testando as atividades. Qual o leite que eu prefiro, qual açúcar que eu me adapto melhor, que nessa receita se adapta melhor. Você também vai encontrar atividade física que você alguma se coisa encontra você vai gostar, melhor, né? Porque é muito gostoso, divertido. Eu sou fã. Você pode não gostar de estar na academia puxando o peso, mas você pode gostar de dançar, ou de correr, ou de nadar. Encontre uma atividade que te dê o prazer que o doce te dá, né? E é parecido, gente. Juro, eu juro pra vocês. Parece estranho, mas você vai ver que funciona. Vamos lá, próxima pergunta da Luciana Gebra. Na última edição do Remédio Natural, a gente fez o soufflé, né? Foi. A gente fez o soufflé, que vai fazer o bechamel, é isso? É isso. Entendendo? É isso mesmo. É isso mesmo a pergunta dela em relação ao bechamel.
Para fazer o bechamel, qual a melhor farinha sem glúten para utilizarmos? E o leite, qual sua melhor substituição para essa preparação? O que é o bechamel? É aquele molho branco que a gente faz para comer com macarrão, é a base que a gente usa para esse soufflé. O que eu posso te falar é o seguinte, o bechamel adaptado não vai ficar exatamente igual ao bechamel tradicional, não espere por isso, mas dá pra gente adaptar com fécula de batata e o leite de inhame, que foram os ingredientes que eu usei no soufflé. Se você não for alérgica ao leite, você pode usar o creme de leite, desde que seja de vez em quando, porque ele é menos prejudicial do que o leite e qualquer outro derivado dele. E aí, nesse caso do molho branco, ajuda bem. Se você quiser um gostinho, pode colocar noz moscada, funciona bastante. E eu coloco até alho também, se for fazer, por exemplo, um molho de macarrão ou no soufflé, o alho também ajuda no gostinho. Certo, ela tem mais uma pergunta bacana que de qual maneira a gente pode enriquecer as massas? Quais ingredientes funcionais são mais adequados para incluirmos nas nossas receitas? Massa. Não se deve comer todo dia, né? Senão é carboidrato, é isso? Tô aprendendo certinho? Então, se você for, por exemplo... Se for comer uma vez por semana, 2, vai, porque é muito apaixonado, que nem eu. O que pode colocar pra melhorar aí essa preparação? Você pode, por exemplo, o pão, você pode comer todo dia. Mas aí entra isso que ela tá perguntando, desde que você coloque uma fonte de fibra. Por exemplo, flocos de quinoa, flocos de amaranto, flocos de aveia, se você não for celíaco. Se você for celíaco, tem uma aveia sem glúten. Você também pode colocar flocos de aveia. Mas aí pra quem for celíaco, a quinoa é uma boa opção, né? Sim, é uma boa opção. A quinoa, o amaranto, eles têm um gosto bem neutro, tá? Tá. Você pode colocar castanha picada, qualquer oleaginosa picada, as sementes de girassol, de abóbora. Você dá uma crocância para essas massas e elas também ajudam a manter o índice glicêmico. Quando ela fala para enriquecer, é nesse sentido. Você pode usar biomassa de banana verde, se você gostar de fazer a biomassa, se você tiver o hábito, é uma ótima opção. A farinha de biomassa de banana verde, a farinha de linhaça. Você, vai numa loja de grãos, você vai se divertir, você vai achar inúmeras opções. Certo. A Bárbara, ela faz aqui que ela fala que ela já tentou diversos leites de cereal e que ela não consegue achar uma opção de que um sabor que agrade ela. Que ela toma leite com café todo dia de manhã. E ela tem se você tem alguma sugestão para melhorar esse hábito? Eu te entendo, porque eu também adorava leite com café. E quando eu comecei a tomar os leites vegetais, eu também não consegui encontrar um leite que se assemelhasse a esse gostinho do leite com café. Eu não sei se você conhece, mas tem um leite de arroz que já vem com café, aromatizado com café. Esse foi o que eu mais gostei, mas ainda assim eu acrescentava um pouco mais de café. Mas com o tempo, eu fui tomando café puro. E assim, se você, pra se acostumar, você pode fazer o café mais fraquinho no começo, pra tomar ele puro. Mas uma dica, não tome o café de manhã com o estômago vazio. Eu sempre como uma fruta e aí depois é que eu vou tomar o cafezinho puro mesmo. Tem algum motivo especial? O café agride a parede do estômago se ela estiver vazia. Sim, é bom sempre depois de alguma refeição. Acho que o café super tradicional aqui no Brasil, né? Tem até momentos, vou tomar um cafezinho ali comigo e rola uma conversa. Tá todo mundo almoçando em família, terminou o almoço, só fazer um café, quem toma, quem não toma. Que dica você dá pra gente tomar um café e ser bacana pra nossa alimentação segura? Então, não exagerar, né, na quantidade de café. Tem muita gente que toma, 6, 7 cafezinhos por dia. Eu. Não, gente, 3 cafezinhos, vai. Já tá bom. 3 cafezinhos por dia. Cafezinhos, né? Cafezinho, não é um copo. Pode ser 3 cafezões. Não, 3 cafezinhos. Nunca de estômago vazio. Tá. Isso, e cuidado com tanto de açúcar também. O ideal é tomar sem açúcar, mas a gente sabe que é difícil. E aí, pra adoçar o café? Eu adoço com açúcar de coco, mas tem que colocar uma quantidade um pouco maior de açúcar de coco para adoçar. Tem a sucralose, tem o stevia, mas o stevia é um adoçante um pouquinho mais amargo, apesar de ser o mais indicado. Então, se você puder tomar com pouco açúcar, é o ideal. E aí, na questão do açúcar, tem que ver qual a pessoa se adapta melhor ao sabor. Às vezes, como você disse também já pra mim, dependendo da preparação, tem açúcar que não combina, né? Então, tem que... Só a prática mesmo traz a resposta dessas perguntas, né? Porque tem muito...
do paladar pessoal de cada um de vocês, né? Certo, Bárbara. Então, eu tô torcendo para que você ache um substituto bacana pro seu leite, tá? Eu também super curtia tomar leite no café da manhã e eu tomava leite com Nescau mesmo, não tinha essa de leite com café, porque como eu acordo muito cedo, eu não tenho paciência de passar o café às 5 horas da manhã. Então, eu tomava um leite gelado com Nescau, podia estar 0 graus, 30 graus, eu tomava o mesmo leite. Logo depois que eu fiquei sabendo de todas as informações sobre o leite e que eu decidi reduzir a quantidade de leite da minha vida e tomar somente nessas preparações que são, entre aspas, inevitáveis, que a gente encontra, né, por aí, eu passei a não tomar nada. E eu achei que fosse fazer uma super falta na minha vida e não fez. Hoje meu café da manhã é um vinho mexido e uma banana amassada com canela. E pra mim é bem ok. Eu já tentei comer só a banana ou só o ovo, mas eu fico com fome muito rápido, né? Sim. Então acho que se eu misturar um amaranto aí no meu ovo, vai ficar legal. Melhor ainda. Na banana fica mais gostoso. Banana. É como se fosse banana com aveia. E aí, ó, mais uma dica. Com flocos de amaranto. Eu vou testar e vou contar pra vocês se deu certo. Porque eu tenho muito problema com saciedade. Eu saio comendo a cada 1 hora. Com certeza o amaranto vai te ajudar nisso. Vai me ajudar. Então, ó, depois eu conto pra vocês se deu certo, tá? Voltando às perguntas, aliás, se você tá chegando agora aqui na nossa aula online com a Juliana Carreiro, seja bem-vindo. A gente tá falando sobre alimentação segura, receitas, mudança de hábitos, experiências e tudo, e falando mal de mim às vezes. É verdade. Vamos lá. Graci Bragoto Bertanha. Ela disse que usou a receita do leite de inhame e se deu super bem. Que ótimo! Ótimo. Muito bom, fico feliz. Espero que seja uma constância aí na sua casa, Graci. Que na minha eu preciso, né, voltar. Ficou bom o meu, mas precisa ser mais. E agora ela queria saber como consumir a linhaça, porque ela já tentou e deu enjoo. O que ela pode fazer com a linhaça? A linhaça é um alimento bacana, então, né? Então, o que acontece? Os alimentos, a linhaça pode ser considerada um alimento bom. Mas pra quem? Se ela tá sentindo enjoo, é porque ela pode ter uma sensibilidade à linhaça. Então fique atenta, às vezes não é o modo como você tá consumindo errado. Às vezes é uma particularidade dela, Exatamente. Né? Eu tenho sensibilidade a óleo de coco, que todo mundo diz que é perfeito, enfim. E todo mundo usa óleo de coco pra mil coisas, né? Desde ilustrar os móveis, cabelo, até fazer hidratação no cabelo. É verdade. Eu tenho uma amiga que ela faz hidratação no cabelo com óleo de coco. Eu tô pensando, vou comprar um óleo de coco e usar pra tudo. Na verdade, o 1001 utilidades é o óleo de coco. Menos pra mim. Menos e o que acontece? A linhaça, ela tem um potencial alergênico. Então fique atenta. Se você quer usar a linhaça daquele jeito que você deixa de molho da noite pro dia, toma de manhã pro intestino, tenta substituir pela chia. Se você quer usar a linhaça nas preparações para que elas fiquem, para você ter mais saciedade, para baixar o índice glicêmico, pode substituir por farinha de banana verde, por quinoa, por amaranto. Então não tente mudar o jeito, tente substituir a linhaça. Certo. E pôr a linhaça na salada, você recomenda? Então, pra ela não. Pra ela não. E eu não gosto do gosto. Se você puder tomar de outra maneira, eu, pelo menos, é uma coisa particular minha, né? Então tem que encontrar a forma como você gosta. Tem que ter prazer, né, na hora de comer. Tem que ter essa de pegar o alimento e não comer só de uma forma só, porque às vezes não é pra você, não vai ser a melhor forma. Ou então aquele alimento pra você vai trazer algum tipo de sensibilidade, como a linhaça traz pra Graci. Tá bom, Graci? Sorte aí com a linhaça, qualquer coisa você... Ou com substitutos fala aqui com dela. a gente. Bom, o Olavo de Paula Neri Filho diz que essa solicitação é da esposa dele. Não sei o nome da esposa dele. Ele não nos mandou, mas um beijo pra você. E obrigada, Olavo, por mandar a pergunta dela. Eles querem saber o que pode ser feito para os bolos feitos com farinha de arroz não ficarem muito secos. Qual que é o seu truque? Eu nunca uso só a farinha de arroz. Para substituir a farinha de trigo, a gente precisa de um mix de farinhas. Então você pode usar farinha de arroz mais fécula de batata, farinha de arroz mais polvilho doce, farinha de arroz mais farinha de aveia.
farinha de arroz mais farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, farinha... Tem um monte, né? Certo. Se você quer... Você pega a proporção de farinha de trigo e divide metade para os tipos de farinha? Com a farinha de arroz e a fécula de batata dá pra fazer isso. Tá. Nos bolos, por exemplo. Mas as receitas são muito variadas. As formas de substituir a farinha de trigo, essas quantidades da de arroz, da fécula de batata, isso você vai encontrar no e-book. Tem várias receitas de bolo e eu garanto que nenhum deles fica seco. A Nívia já comeu um bolo de chocolate, não tava seco. Tava maravilhoso. Sério. Sério. Não ganha da receita que vai vir. Não vou falar qual é a receita, tá? A receita da próxima edição do Remédio Natural, porque assim, a gente vai gravar a receita, a Juliana tá lá na frente das câmeras, mas por trás das câmeras a Nívia tá comendo tudo. Eu faço duas coisas. Eu como tudo e eu lavo a louça. E lava a louça. Pilhas de louça, pilhas. Viu? Ela lava. Né? Aí merece, Jornalista, né? 1001 utilidades, mereci. Merece Comi comer. inteirinho, não foi? Comeu tudo. Mas tudo bem, eu mereço, é meu prêmio. É isso mesmo. Bom, Olavo, passa aí pra sua esposa as receitas que em breve estarão na área do assinante. É só você entrar lá e logar, daqui a pouquinho já vai estar disponível para todo mundo. E a Maria José da Silva quer sugestões de café da manhã. A gente já falou aqui que o seu filho todos os dias come um ovo cozido e você também. Além do ovo cozido, o que mais pode ser feito? Pão integral? Para passar no pão integral, pão sem glúten integral com manteiga, não tem problema nenhum consumir manteiga. Você pode fazer uma maionese de abacate, a gente gravou um vídeo. Você pode fazer uma pasta de hummus, que é o grão de bico, nada mais é que o grão de bico cozido, batido no liquidificador, com azeite, alho e óleo de gergelim, que não é difícil de achar. Você pode fazer o hummus, né? Você pode fazer um tofu. O tofu é interessante com manjericão. Você pode passar também no pão. Pode comer tapioca com manteiga. Pode comer uma panquequinha dessas que eu falei. Batata doce cozida, abacate com granola, banana com aveia. Abacate é um ótimo. É um ótimo alimento, né? Sim. E super coringa também. Super coringa. Desculpa. Imagina. Super coringa, olha eu aqui já dando vários spoilers da edição de fevereiro. Acho que vocês não podem perder as próximas receitas que estão ótimas. Eu adoro abacate. Tem essa que eu comi inteira sozinha e tem várias que faz parte dessas que a gente usou, né, verdade, Ju, com abacate, mas o abacate é um alimento completo. Sim, ele tem uma gordura boa que vai te dar uma saciedade maior. Ele é neutro, né? Ele pode ser doce, pode ser salgado. E pode usar também, qual foi a nossa assinante que pediu dicas para saciar a fissura por doce? A Maria Conceição Zeotti, o abacate também é uma opção, sim, né? Com certeza. Olha aí, Maria Conceição, mais uma dica pra você aqui da Juliana, o abacate. Ele vai ajudar a regular a glicemia. Certo, Maria José, espero que você tenha gostado das opções que a gente deu pra você. Caminhando aqui para nossa reta final da nossa aula online, a primeira da Juliana. Ela ficou tão feliz, gente, com o tanto de perguntas, que quando eu mandei para ela a primeira leva, né? Ela falou, mas nossa, que sucesso, quantas perguntas, mas que bom que vocês estão gostando. Continuem mandando. Das receitas, continuem mandando, mandem sugestões também, até de receitas que vocês gostariam de aprender, que aí a gente conversa, a gente grava e coloca nas edições do Remédio Natural. Então mande o seu e-mail, mande a sua sugestão para contato@julivi.com.br, que ou eu ou as meninas, mandar um beijo para as meninas aqui do atendimento, vocês já devem ter falado com elas, a Jéssica, a Fernanda e a Kimberly, elas estão lá tentando responder todo mundo. Então mande a sua sugestão, a Juliana também fica super feliz quando a gente manda sugestão e elogio ela também gosta. Pode mandar elogio. Puxão de orelha, vai, também vale, né? Não, elogio, que não somos perfeitos também. Bom, próxima pergunta do Marco Damasio. Quais são as formas que você indica para usar cúrcuma na cozinha? Em quais alimentos? Como proceder para preparar? O quanto adicionar para não perder a qualidade? Como que você costuma usar cúrcuma? Como é? Olha, eu já usei, eu confesso que eu tô me aventurando nesse mundo dos temperos. Não é, assim, uma coisa muito habitual, mas eu me interesso por isso. Eu compro... Que bacana. Eu preciso confessar que eu compro a cúrcuma de saquinho do supermercado, tá? Não tem problema se você usar esse tipo de tempero no aquecimento. Tá.
O que eu já fiz e o que eu já vi com as minhas amigas, com a minha mãe, dá pra colocar até um pouquinho em massa de pão, em massa de torta, em massa de biscoito. Ele dá uma carinha boa, assim. Sempre colocar bem pouquinho e ir aumentando conforme você... conforme for do seu paladar, né? Não coloca muito, porque aí a gente assusta. Então sempre vai colocando aos pouquinhos. Você pode usar pra temperar peixe, eu acho muito forte. Mas pra temperar um frango, eu acho legal, que o frango sempre tem, é mais difícil de pegar gosto, até uma carne de porco. É só ir bem aos pouquinhos mesmo. Certo. A Marta Romeu quer saber se existem livros de receitas seus. Marta, em breve, como a gente já disse, na área do assinante vai estar lá um livro com as receitas sem glúten. Por enquanto, quem sabe, né? Daqui a pouco a gente faz outros e-books de receitas. Mandem e-mails fazendo essa sugestão, também Isso aí. vai ser legal, né? E vamos para a nossa última pergunta, que é do Oswaldo Feltrin. Ele quer saber se o kefir feito com leite de soja é bom. Então, eu não tenho muita experiência em kefir e eu nunca ouvi falar em kefir com leite de soja. O que eu sei? Que o leite de soja não é bom. Teve até uma outra pergunta que chegou sobre o leite de soja. Qual é o problema? A soja, ela deve ser consumida fermentada ou coagulada. Por quê? Dessas maneiras, a proteína é parcialmente digerida. Na forma de leite, ela não é parcialmente digerida e a gente tem dificuldade de digerir, então ela se torna alergênica. Certo. Aí o potencial alergênico varia de pessoa para pessoa, mas mesmo assim, em excesso, vai fazer todos os mal pra dias, todo mundo. Principalmente as crianças que tomam leite de soja, aquele leite que é um suco de soja. É um suco, né? Isso que eu ia falar. Então, as crianças que tomam isso todo dia, elas podem ter alterações hormonais. Então tem que prestar atenção no leite rótulo, de soja, né? O que você pode usar que é feito de soja? Tofu e miso, porque são fermentados ou coagulados. A carne de soja não é uma boa ideia, o leite de soja não é uma boa ideia, o óleo de soja também não é uma boa ideia. Legal. Ju, pra gente finalizar, vamos falar dos rótulos, porque a gente sabe que a gente vive na cidade e que a gente trabalha e pega ônibus e pega trânsito. E aí o supermercado acaba sendo realmente o nosso referencial, né, de compras e de alimentos. Então, por que é importante analisar o rótulo dos alimentos antes de colocar eles no carrinho? Olha, os rótulos, eles trazem informações importantíssimas e as pessoas pouco veem. E é obrigatório, né? Agora é lei. Desde no meio do ano passado tem uma lei do põe no rótulo, que as mães de crianças alérgicas conseguiram. Certo. Então sempre tem que ter, contém leite, contém traços de glúten, traços de leite e outros alimentos que têm um potencial alergênico também. O que você encontra no rótulo? A ordem dos ingredientes. Os que tiverem em primeiro lugar, em segundo e terceiro, são os que o alimento tem em maior quantidade. Então, primeiro, evite um alimento que tenha 3, 4 linhas de ingredientes, que os últimos você nem sabe o que são. Então, muitos ingredientes já passa. Porque são ultraprocessados, aqueles ingredientes que você nunca vai encontrar para refazer na sua casa. Evite os alimentos que têm açúcar entre os 3 primeiros ingredientes. Outro dia eu peguei uma embalagem lá em casa, o primeiro ingrediente era açúcar. Eu já falei, opa, o que é isso? Melhor não, vou comer só um, comi só um e saí de perto. É isso aí. E outra, os alimentos que têm 0 gordura trans ou integral, não necessariamente eles são. Porque a legislação permite que tenha um percentual pequeno por porção. Se você consome ele todo, você está consumindo bastante gordura trans e isso é bem perigoso. Então, assim, se você nota que é um alimento ultraprocessado, salgadinho, macarrão instantâneo, bolacha recheada, refrigerante, aqueles pedacinhos de frango. Nuggets, né? Tá, vamos falar. Então, pode se falar, você percebe que é um alimento ultraprocessado, já evite. Nem lê o rótulo, já evita de cara. Então tá certo. Gente, olhem os rótulos, certo? Experimentem, não tenham medo de experimentar os alimentos, de testar, né? E é isso aí, Ju, muito obrigada pela sua presença aqui. Continuem acompanhando as receitas da Juliana aqui na Jolivie, continuem acompanhando as nossas edições do Remédio Natural. Mês que vem a gente tá de volta,
né? Lá pelo dia 20, 21, a gente manda pra vocês um e-mail falando, ó, sua edição já tá lá, pronta na área do assinante. Em breve, o livro de receitas sem glúten da Juliana também vai estar lá. Sou a Nívia de Souza, sou sua editora aqui na Jollibee. E no mês que vem a gente tá de volta. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima e um bom fim de semana. Até mais. Até.